gente, eu sou a Rafa Bustani da Mina Comprava Livros e hoje a resenha... Eu sou muito eclética, né? Acho que o último que eu postei foi sobre um conto hot LGBT. Antes, se eu não me engano, eu falei sobre maternidade e agora é sobre política. Sim, eu li o livro Sérgio Cabral, O Homem que Queria Ser Rei. Como é que esse livro chegou até mim? Eu sempre gosto de conversar com vocês um pouquinho sobre como, se eu recebi de parceria, se eu comprei e tal. Eu não tenho mais a parceria da Arqueiro para escolha de livros, né? De vez em quando eles fazem algumas ações, eles têm a parceria do evento da menina, mas no ano de 2019 eles não renovaram comigo para resenhas, né? Livros e tudo. Esse livro é da primeira pessoa que, se eu não me engano, eu já li outros livros. Eu li sobre o Sérgio Moro, né, sobre o ministro, li acho que até a biografia do Maurício de Souza, é desse selo que é da Sextante, desse Sextante Arqueiro. E aí ontem, aliás anteontem à noite, eu tô sempre na Amazon e tal, né, pegando link pra fazer postagem pra vocês, nossa, também vendo lá as coisas dos livros vendidos. Aí me indicaram esse livro, oferta do dia, tava R$7. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você sabe que comprando pelos meus links eu recebo, né, uma pequena comissão, vocês sempre me ajudam pra caramba. E aí tava R$7. Eu olhei, eu falei, gente, muito me interessa. Eu gosto de biografias e tudo. E também tem uma questão pessoal minha, porque hoje em dia eu trabalho no Palácio Guanabara, que é onde o Sérgio Cabral foi, né, atuou, fez tudo isso aí, né, atuou. Como ladrão no caso. E é uma história que eu sabia de algumas matérias, mas não sabia tão a fundo, então me interessei. Chegando aqui em casa, o livro chegou no dia seguinte, e aí eu comecei a ler e não consegui parar mais. Eu fiz várias marcações, vou ler alguns trechos pra vocês, e assim, pra mim foi interessante demais, assim, saber mais, né? E uma coisa que eu já vou deixar aqui clara é que, assim, muita gente fala de questão política. Quem me acompanha sabe que eu não sou de direita nem de esquerda, né? Que eu sou fulano do meio, eu sou fulano do povo. Já tive os pensamentos mais voltados para a direita, até mais algumas coisas da esquerda eu sou a favor. Alguns pensamentos, algumas ideias que eles apoiam. Mas o que eu posso dizer para vocês é que no caso da Lava Jato, muita gente fala mal e tudo, fala que foi só contra o Lula, enfim, a gente ouve um monte de coisa. O que eu posso garantir pra vocês é que, gente, lendo esse livro, só desse cara tá preso, já fez uma grande coisa. Onde eu trabalho, tem vários servidores mesmo do Estado, né, eu sou cargo comissionado, e, pra quem não sabe, eu trabalho com RH, e aí, lá tem várias pessoas que odeiam o Sérgio Cabral, que detestam pessoas que ficaram meses sem salário. Meses. São pessoas que hoje em dia, quando recebem seus salários, têm o crédito consignado, que é tirado direto, né, do seu salário, porque ficaram meses sem receber. Essas pessoas não têm plano de saúde, porque os servidores do Estado não têm plano de saúde, lá onde eu trabalho, por exemplo, na secretaria. E essas pessoas deixaram de pagar seus planos de saúde, deixaram de ajudar seus familiares, deixaram de ter como comer pela roubalheira desse cara. Nunca se roubou tanto. Ah, mas isso já tem roubo há muito tempo, Rafael, não sei o que lá. Tem, mas nunca tanto como esse cara. A história dele é impressionante, impressionante assim. Nossa, você fica tipo, dá vontade de ir lá pra dar um tapa na cara dele, 3 tapas na cara. Enfim, pra quem não sabe da história do Sérgio Cabral, ele foi o 61º governador do estado do Rio de Janeiro. Ele foi reeleito, gente. Em 2007 foi o primeiro mandato dele. Depois ele foi reeleito. E durante o segundo mandato, em 3 de abril de 2014, ele resolveu renunciar para deixar o vice, que é o outro embuste, que é o Pezão, que também estava preso, mas agora foi solto, né? Por causa dessas decisões aí loucas da justiça. E ele decidiu renunciar e tal, e aí quando foi no dia 17 de novembro foi isso, 17 de novembro de 2016? 16, ele foi preso por causa da Operação Lava Jato, que começou aí investigando doleiros e até que parou nessa figura. O que esse livro tem de interessante? Primeiro, que para quem você é carioca, se você mora aqui, se você viu o estado do jeito que está, nosso estado, a culpa é dessa criatura. Então, é muito impressionante o como ele conseguiu fazer esse esquema sinistro, que todo mundo participava e que ele recebia mesadas. Então, assim, só para vocês terem ideia, gente, de algumas coisas que
que começa, a biografia, na verdade, começa falando dele como adolescente, tal, nasceu no subúrbio, mas depois veio morar em Copacabana. E pra quem não sabe, eu moro em Copacabana, então assim, as ruas que citam aqui, os lugares que citam as escolas são muito próximos da minha casa. Por exemplo, o Colégio Alencastre Guimarães Municipal, onde ele estudou, é na frente da casa dos meus pais. Depois ele foi do Andros, que é um colégio em Botafogo, que também é bem famoso, que fica perto de alguns cinemas que eu vou. Eu estudei, aliás, no Colégio Santo Inácio, que é o colégio que o filho dele estudou a vida toda, o tal do Marco, não sei o que lá, Marco Antônio. Ele estudou depois no Bennett, né, que é super perto da casa dos meus avós. Esses foram lugares que eu frequentei, né, a minha vida toda. E, por sinal, a mulher, né, a Adriana Anselmo, que é chamada de riqueza, né, essa desgraça, ela, que não vale nada, nasceu de olho junto, como diria o personagem lá do Miguel Falabella, a casa da mãe dela era aqui na esquina da minha casa. E aí tem alguns trechos que falam sobre a rua que eu moro, porque a rua que eu moro aqui em Copacabana é uma rua que tem apartamentos menores, né, de sala e quarto, que é igual que eu moro, ou até conjugados. Então essa rua é considerada uma rua luxuosa. Tem até apartamento de 3 quartos, 4, mas são poucos prédios, a maioria tem esses apartamentos pequenos. E aí conta da história dela, e conta que ela estudou na escola, que é aqui atrás, que é municipal e tudo. E aí ela estudou na PUC, eu também fiz pós na PUC. Então esses são lugares que eu, né, frequentei a minha vida inteira. E aí eu separei alguns trechos para vocês, porque eu acho que os trechos falam, né, bem o que se passa. Olha só, vamos lá. Primeiro trecho. Boa parte, não, o governo paralelo montado pela quadrilha de Sérgio Cabral arrecadava propina como se fosse imposto. Em troca do suborno, entregava de bandeja as obras públicas para as maiores construtoras do país. Cabral recebia mesadas de 350 a 500 mil reais das empreiteiras, exigia também 5% sobre o valor dos contratos e até joias aceitava em pagamento para a felicidade da primeira-dama. Boa parte do dinheiro para as obras vinha do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, aliado político e companheiro de afagos ao ego um do outro. Vocês não vão me nunca defendendo política, porque tem tudo farinha do mesmo saco. Em abril de 2018, Lula também foi preso na Lava Jato, a gente sabe que foi solto esse ano. Sem esconder as extravagâncias, o governador se dava as farras em Paris na mira das câmeras de celular que registravam seus assessores numa dancinha de guardanapo na cabeça. Usava os helicópteros do Estado para levar a mulher, os filhos, ele tem 5 filhos, traz, os amigos e até o cachorro à casa de praia nos fins de semana e feriados. Comprava joias em dinheiro vivo, investia em diamantes guardados num cofre na Suíça e engordava numa rede de contas bancárias secretas em vários países. Vivia bem vestido e no luxo. Segundo a Procuradoria da República, Sérgio Cabral chegava a gastar 4 milhões de reais por mês. O dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro dos hospitais, o dinheiro de tudo. Tem uma criatura também aqui que é escrito Sérgio Cortez, que era secretário de saúde, gente. Essa pessoa é médica. Médico, se formou em medicina. Superfaturava as coisas, pegava o dinheiro de todos os aparelhos dos hospitais, inclusive das próteses. Como é que uma pessoa consegue encostar a cabeça no maldito travesseiro todas as noites fazendo isso com a população? Não dá. É revoltante. Enfim, aqui fala várias coisas, aqui fala também. A corrupção começou ainda nos tempos de deputado. No final da década de 90, Sérgio Cabral abriu num banco de Nova York a primeira conta secreta batizada de eficiência para guardar 2 milhões de dólares de propina, que eram pagas pelas empresas de ônibus. Quase 2 décadas depois, o saldo dessa mesma conta chegava a 100 milhões de dólares em diversos bancos fora do Brasil. Até parecia um grande administrador na área de saúde, salpicou pelos municípios as UPAs, né? Unidade de pronto atendimento, que até funcionaram muito bem, foram bem vistas pela população. Se funcionasse, era um projeto muito bacana. Mas falta médico, falta tudo. Na segurança, implantou as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, outra que também não era um grande projeto, mas que também deu algumas melhorias para a cidade, né? Algumas pessoas gostaram, outras são contra, acha que é paliativo. Na verdade, Sérgio Cabral levava a vida dupla. Aqui também diz, aumentou os salários dos servidores e inaugurou várias obras de infraestrutura, muitas delas em favelas. Mas, na verdade, Sérgio Cabral levava a vida dupla, investia no Estado com uma mão, embolsava dinheiro público com a outra, tornou-se assim a nossa versão política de um médico e um monstro. Conta aqui dos casamentos dele também, eu não sabia o primeiro casamento dele. Ele foi casado com a sobrinha, neta, alguma coisa assim, do Tancredo Neves, e ele, que era prima do Aécio Neves, ou seja, é prima porque ela está viva, eles tiveram 3 filhos. Ele começou a se meter cada vez mais em política. Para quem não sabe, o pai dele, Sérgio Cabral, pai, é um grande jornalista, até que se tenha notícia de outra coisa, sempre foi um homem honesto. E, inclusive, né, diz a Marinho que ele meio que fala que tem Alzheimer para não dar entrevistas e falar do filho, que ele morre de vergonha das coisas que o filho fez. Não o culpo, né? Errado ele não tá. Então, o pai, claro. Então, tem
toda assim, essa pegada de como ele era, de como ele foi criado no meio das pessoas, tudo, famosas e tal. E o pai dele, quando começaram a falar mal dele, ele meio que começou a proteger o filho, mas depois ele viu que o filho fez coisa errada e fez a egípcia. A terceira esposa, na verdade, porque depois dela teve uma mulher chamada... Cadê, gente? O nome da segunda esposa. Separou de Suzane em 96, 10 anos de casamento, 3 filhos e 5 campanhas eleitorais depois. Em 99 se casou com a advogada Marise Rivetti, acho que é esse Rizetti, com quem já namorava desde 97. Com ela ele não teve filhos. Inclusive, quando ele estava tentando reverter um processo de vasectomia, a Adriana Anselmo, que era casada, começou a se envolver com ele, né, dentro da Leste, né, onde ele era lá, né, na sua época não era governador ainda, ele era presidente lá da Leste, e aí os dois começaram a se envolver e ela denunciou, né, a esposa, né, dizendo que eles tinham um caso para que sabia que a mulher ia largar, ou seja, não vale nada, nunca valeu. Riqueza, que é o nome da criatura, a gente tem cada trecho aqui dizendo das joias que ela tinha na Gasterna, Antônio Bernardi, tudo, que olha, e a criatura está em prisão domiciliar, ela devia estar em prisão eterna, ela devia fazer trabalho voluntário nos hospitais, ela devia sei lá o que, sabe, porque essa criatura aqui não tem perdão pra essa gente. Aí conta da história dela, né, de como ela era humilde e tudo, morava nesse apartamento, esse que eu tinha separado para falar para vocês. Deixa eu ver se eu separei mais algum trecho que seja interessante de ler. Reclamações dela com a Gastante, que as pedras não eram importantes, que também eu tinha marcado para falar para vocês. A Procuradoria da República diz que Cortez cobrava 10% de propina dos contratos da Secretaria de Saúde. Gente, isso aqui me revoltou, que foi o que eu falei também para vocês. O dobro do praticado pelo esquema do governador com as empreiteiras. Segundo a Lava Jato, mesmo médico, ele não tinha escrúpulos de embolsar dinheiro que poderia salvar vidas nos hospitais. Acho que esse cara, não sei se ele tá morto, tem uns aí que morreram. Outra coisa também, que também faz parte da minha vida e também me envolveu, foi a questão da Olimpíada, que teve compra de votos, teve, enfim, tudo errado, o Nussmann preso, né, que é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu trabalhei para os Jogos Olímpicos durante mais de um ano, e assim, ver tudo isso, né, é horrível, é péssimo, porque ao mesmo tempo que você vibra com um grande projeto, que bacana que veio para o Brasil, que trouxe algumas melhorias sim, trouxe metrô, trouxe o BRT que era para funcionar, mas não funciona, mas o metrô da linha 4 é muito bom, atende muitas pessoas, foram projetos superfaturados, todos eles. Outra coisa também, né, teve o envolvimento com a Ike Batista, né, os 30 milhões que ele doou pro hospital, que tinha uma relação com o Sérgio Cabral querer agradar a Adriana Anselmo, porque ela tinha separado dele, e a gota final foi ele não ter colocado alguém que ela queria lá no negócio de direito. Enfim, gente, é tanta sujeirada. Todas as empreiteiras, a Odebrecht, a Queiroz Galvão, a outra era a Andrade Gutierrez, tinha uma também que era um tal de Cavendish, todas elas envolvidas, todas elas dando propina, dando mesada para esse cara. As coisas aconteceram dentro do Palácio Guanabara, mas também no tal do gabinete dele, não Leblon, que era onde é o apartamento dele. Ele nunca aceitou morar no Palácio Laranjeiras, que é onde normalmente moram os governadores. Aqui tem também o trecho, né, onde a Ike Batista, no 1 de fevereiro de 2011, a Ike jantou na casa de Sérgio Cabral no Leblon com a presença de Lula, que acabara de deixar a presidência da República. A assessoria do governo divulgou que era apenas um encontro de amigos. Alguns meses antes, em 2010, Cabral havia visitado a Ike em sua mansão no Jardim Botânico, também na Zona Sul Carioca. O veículo de luxo, certamente, ele queria propina em troca de atender os interesses do empresário, segundo diz a denúncia da Procuradoria da República. Os dois acertaram o pagamento de 16,5 milhões de dólares no exterior. Muito tempo depois, já preso, Sérgio Cabral admitiu que pediu dinheiro, porém negou que fosse suborno e insistiu na versão de caixa 2 de campanha. Gente, é tanta... Aqui, quando ele é preso, você fala, o cara tá preso. Aí eles compraram... Aqui, envolve Fast Shop do Barra Shopping, Zona Oeste, registrou um pagamento significativo em dinheiro, uma televisão de 65 polegadas paga à vista de R$ 7.500, um Blu-ray player por R$ 500, colocaram o nome de uma moça que não tinha nada a ver, foram comprados 19 DVDs na Livraria da Travessa, ainda na Afinada Cultura, foram comprados mais de R$211 de DVDs e foram todos entregues lá na penitenciária que ele cumpria a pena. Enfim, é um livro que revolta, para nós cariocas, então, é uma coisa assim absurda.
eu acho que cada um desses políticos que foi preso devia ser um crime eterno, devia ter prisão perpétua, porque as pessoas, a gente confia nelas, a gente vota nelas, elas são os nossos representantes e roubam desse jeito. Claro que todos esses, pelo que é dito até no livro mesmo, ninguém roubou como este ser. Mas isso não justifica. Ah, porque roubou pouco, porque roubou mal, mas rouba mais faz. Isso não tem que existir roubo, né? Então é extremamente revoltante você ler um livro desse. Esse título, né, o homem que queria ser rei, realmente ele queria chegar à presidência da república. Que bom que ele não chegou, que bom que teve a Operação Lava Jato, porque senão era capaz dessa criatura chegar. E ele hoje tem 180 anos de prisão nas costas e que ele fique preso muitos e muitos anos. E que pena que essa mulher não está junto com ele, porque ela merecia também, ela sabia de tudo e ela, enfim, é conivente com todo esse absurdo. Só de helicóptero, as criaturas gastaram 20 milhões de reais usando o helicóptero para fins que não tinham nada a ver com a população. Então, assim, primeiro, parabenizar o Hudson Correia, porque realmente é um livro muito bom para entender o cenário, né? Para entender por que hoje em dia a gente falta tudo, não sei o que lá, e o hospital tá ruim. Isso tem uma bola de neve, né? De 2 anos de governo dele, mais do Pezão, que também roubou. Enfim, é uma coisa assim absurda, e dos outros governos que já roubavam. Enfim, é muito revoltante. Bom, vou terminando por aqui, que eu acho que já falei bastante. Lógico que eu adorei esse livro e eu acho que todo mundo devia ler para entender melhor política e parar de ter política de estimação, porque eu realmente não acredito mais em nenhum deles. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.